estudando o Salmo de número 23, já estamos no verso 3, onde nos diz o salmista inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aleluia. Hoje então nós vamos iniciar a segunda parte do verso 3, trabalhando em cima do tema: Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus irmãos, pode colocar para frente, muitas vezes nós estamos em encruzilhadas da nossa vida e não sabemos para onde seguir. E assim como uma ovelha, e Davi tinha uma experiência de vida, uma experiência de tempo de manuseio com ovelhas, Davi, experiente e pelo Espírito Santo de Deus, Davi então expressa para nós na Escritura que Deus o guiava pelas suas veredas. Davi sabia que, como bom pastor que ele tinha sido, cuidava das ovelhas de seu pai. Davi sabia que as ovelhas têm um péssimo sentido de direção. Você solta um cachorro, às vezes você faz uma mudança, o cachorro se perde na mudança, daqui a pouco ele aparece lá na nossa casa. Um gato, um animal, qualquer outro animal, um cavalo. O cavalo às vezes você pode até dormir, e o cavalo vai saber como chegar lá aonde ele está sempre, lá no estábulo, lá na casa. Mas a ovelha, ela tem um péssimo sentido de direção. E além disso, ela tem uma péssima visão também. Ela não enxerga mais do que 7, 8 metros na sua frente. Davi sabia que a ovelha é alguém que precisa de direção. A ovelha é um bichinho que precisa de um pastor para dirigir a vida dela. E Davi, quando está escrevendo este salmo, provavelmente ele está vendo as trilhas das colinas que tantas tinham naquela região. Algumas trilhas dessas levam ao precipícios. Algumas trilhas dessas levam a becos sem saída. E uma trilha em específico levava a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Aqui tem uma coisa importante para nós aprendermos, meus irmãos. A gente fazer a coisa certa, existe um caminho só. Para mim fazer o que é certo, 2 mais 2, existe uma resposta só certa. Mas se eu quiser fazer errado, Joel, existem milhares, uma infinidade de formas de eu fazer a coisa errada. E Davi vendo essas trilhas que levavam ao precipício, trilhas que levavam a becos sem saídas, trilhas que levavam a águas tranquilas, Davi está dizendo: quem me guia é o Senhor. Toda boa ovelha, irmãos, toda boa ovelha vai deixar com que o caminho seja determinado pelo pastor. Uma péssima ovelha, uma ovelha que se machuca, uma ovelha que se perde, uma ovelha que vive andando em círculos na vida, é típico da ovelha que diz para si mesmo: eu sei o caminho. Agora, a boa ovelha, ela está sempre na condução do bom pastor. E falando sobre direção, para nós hoje, a gente tem GPS no celular, a gente tem Google Maps no telefone. Hoje é difícil para a gente se perder. Mas eu vi um documentário, e eu quero passar um trecho do documentário aqui para os irmãos, para os irmãos terem uma ideia do que era ser um pastor, o que é ser naquele tempo e ainda hoje. Na verdade, o documentário é de hoje. Vai dar para passar, Elisa? Vai dar para a gente passar? Então, para você perceber, aqui nós vamos ver uma tribo
que está uma tribo Hutu, acho que é uma coisa assim, do norte da África, no deserto do Saara, à procura de um poço. É isso aí mesmo, Elias. Por favor, desliga a luz aqui para mim, Nada, para que ele possa enxergar melhor. Então os irmãos vão ver, e os irmãos vão ver como é importante, como é determinante eu ter senso de direção. Pode passar, Elias, por favor. Far to the east of the Valley of Nile, it takes immense navigational skill just to find water. Não está lendo a legenda? These Tubu women must venture across the vast sand seas of the Sahara in search of a miniature well just 1 meter square. It will mean the difference between life and death. Ok, se não está lendo a legenda. Oi? Consegue? Sim. É? Então ok. Só que tem que ir devagar. Primeira vez que eu faço isso, vamos tentar. A mulher vai me ajudar. Elas estão procurando um poço e estão indo aqui normalmente. They call this place the Tenerife, land of nothing. It is featureless. These Tubu women must venture Homens e mulheres procurando of the Sahara in search of a miniature well, just 1 meter square. Between life and death. A diferença entre vida e morte. Encontrar um caminho significa a diferença entre a vida e a morte. Acho que na verdade ele vai muito rápido, ele não tem pausa. Joãozinho, lá em cima tem um outro programa, abre um outro programa também. They call this place the Tenerife. Eles chamam esse lugar. It is featureless, scorching and unreliable. Fumi is a Tubu woman who can find her way to water without a map or a compass. Eles estão procurando um lugar para achar água. É uma jornada muito difícil. She brought her daughter Shelly, only 10 years old. Bota tradução, bota no inglês mesmo, a gente tem inglês mesmo. Walk away. This is the toughest journey they've ever faced together. Duas pessoas morreram quando elas estavam perdidas. Eles pediram a Deus para protegê-los. They undertake this perilous journey for food. Eles estão procurando esse caminho de frio no comida. Just to get to market, to trade camels for supplies that will last them 6 months. E a comida e os suprimentos que eles têm para apenas 6 women meses. and children, since for the Tubu, it's the women who are the great navigators. Amém. Tá ok. Foi bom. Uma tribo no norte da África, no deserto do Saara, e eles são conduzidos por uma mulher à procura de um poço de 1 metro de diâmetro. Essa mulher não tem um mapa, ela não tem bússola e ela não tem GPS. Mas ela tem um ensino deixado pelo pai com ela. Ali antes, até no começo, ela está com a filha dela, levando a filha dela, ensinando o caminho agora. Então, tem que imaginar hoje, os nossos filhos, a Marina foi agora para o começo da aula, e ela se sentiu um pouco perdida no começo, porque não sabia a porta, não sabia onde é que era o local. Imagina uma criança agora conduzindo uma caravana de pessoas no deserto, para achar um poço de água de 1 metro de diâmetro. Com o quê? Qual é a informação que ela tinha? Ela só tinha um ensino passado pelos pais na cabeça. Então, conseguiram colocar a legenda? Deixa. Ok, desistimos. Então, eu achei muito interessante para nós, porque
tem tudo a ver com o Salmo 23. Porque o que nós temos para alcançar a água? O que nós temos de guia para alcançar os pastos verdejantes? Nós só temos a palavra de Deus na nossa mente. Essa criança essa tribo só tinha aquilo que foi ensinado. Queridos, quando nós dermos importância devida à palavra de Deus, quando nós dermos atenção devida àquilo que Deus fez, àquilo que Deus fala a nós, como um bom pastor, nós nunca iremos errar o caminho. Não importa o que eu esteja procurando, não importa para o que eu estou precisando da resposta, se eu seguir a orientação da palavra de Deus, eu vou chegar naquele poço de 1 metro de diâmetro. Davi, quando escreveu esse texto, ele devia estar pensando no povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto estava sendo guiado pelo bom pastor, de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Ele guiava o povo, o Senhor guiava o povo e guiou o povo até a terra prometida. Ou ele podia estar pensando nele mesmo, quando ele estava fugindo de Esaú, e que estava no deserto, estava descobrindo os caminhos que lhe dariam escape. Na verdade, Davi está falando de nós mesmos, de nós que não temos só instintos para satisfazer, mas a gente tem uma história para escrever. E como é que eu vou escrever a minha história? Como é que eu vou escrever a história do meu casamento? Como é que eu vou escrever a história da minha fé? Como é que eu vou escrever, Senhor, a história da minha vida? Eu preciso de direção. Uma das coisas mais importantes que nós vamos ter, meus irmãos, de precisar de Deus, é de direção. Direção de Deus a nós. Pode ir à frente, por favor. Como fazer, o que fazer, para onde ir? Não tem humano que não tenha feito essa pergunta para si. Não tem ser humano adulto, normal ou racional, que não tenha se perguntado, mas o que eu faço agora? O que vai ser de mim agora? Para onde é que eu vou agora? Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós temos um Deus que nos guia. E isso é tremendamente maravilhoso, irmãos, porque nós temos uma tendência, como eu já falei no começo, como ovelhas, a ovelha não tem senso de direção. Nós temos uma facilidade enorme para fazer tudo errado. Nós temos uma facilidade enorme para fazer a coisa desandar. É fácil da gente fazer o nosso casamento acabar. Pastor, está errado? Abra aí Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo 10, verso 30 a 23. Jeremias 10, 23. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Anderson, se tem uma coisa certa para todo ser humano você vai errar uma hora. Você vai errar o caminho. Às vezes nós erramos as respostas, às vezes nós erramos o que pensamos, às vezes nós erramos a nossa reação, às vezes nós erramos o caminho, literalmente. Nós erramos, e a palavra de Deus diz para nós: eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Mas eu tenho uma notícia boa para você, uma boa nova. Apesar de não ser do homem acertar o caminho, nós temos um Deus que é conosco e Ele revela o caminho para que nós não erramos. Aleluia. Nós temos direção nesse Deus. Nós temos um Deus que, por amor ao seu nome, Ele nos guia de volta à eternidade. Podemos ir em frente. Mas que caminho é esse que o bom pastor nos leva? Em primeiro lugar, esse caminho é um caminho de governo. Clica de novo para mim. É o caminho do governo. Ele me guia. Essa palavra no hebraico
Ele manda, é Ele que guia, Ele lidera, Ele está no governo. Em segundo lugar, Ele me guia no caminho da justiça, santidade. Esse texto para nós ele é muito claro quando ele revela duas coisas que Deus quer nos guiar. Primeiro, Ele quer nos guiar ao controle dele. Ele quer nos ensinar que quem está no controle, quem está na direção, quem está na liderança, quem está no governo é Deus. E segunda coisa, Deus quer nos ensinar de que esse caminho que Ele tem para nós é um caminho que exige santidade. Não tem como eu querer caminhar com Deus envolvido ou ainda tendo prazer no pecado. Ele me guia pelas veredas, pelos caminhos, pelo caminho da santidade, da justiça. Quer ver só? Abra aí o Salmo 23, por favor. Abra o Salmo 23. Só para a gente ver como o Salmo 23 revela para nós e deixa claro para nós a questão da condução de Deus, literalmente e a todo momento. Olha só. Vamos ler, né? Ler. Quem pode ler para mim? Salmo 23. Isso, vamos ler. Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pronto, aqui eu aceitei Jesus. O Senhor é o meu pastor, Ele é o Senhor, Ele governa, Ele manda, Ele lidera e nada me faltará. Pronto, continua. Ele me faz repousar. Ele, quem faz repousar? Quem? Ele, liderança dele, governo dele. Continua, André. Em pastos verdejantes. Ele me leva a pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas do descanso. Ele me leva para junto das águas do descanso. Vai. Refrigera minha alma. Ele refrigera, tudo é Ele. A liderança está com quem? Quem está no comando? Quem está fazendo as coisas? Ele. Continua, André. Guia-me pelas veredas da justiça. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Continua, André. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu não vou temer. Por quê? Porque Ele está comigo. Continua, André. teu bordão e o Teu cajado me consola. me guiam. Preparas-me uma mesa Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos. onde me põe Ele me unge a cabeça. meu cálice se transforma. O meu cálice se transforma. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A bondade e a misericórdia dele me seguirão, e eu vou habitar na casa dele eternamente. E os irmãos estão percebendo isso? Uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar no Salmo 23, e aqui o salmista está dizendo, Ele me guia. Quem governa a direção da minha vida tem que ser Deus. A única coisa que eu vou fazer, irmãos, é o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando eu digo assim, eu aceitei a Jesus, é a única coisa que tu faz. Quando você falou, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, acabou. Você perde o senhorio e agora Deus comanda a tua vida. Deus comanda o teu livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, você não perde livre-arbítrio, mas a todo dia, a todo momento, você está entregando o livre-arbítrio de volta na mão de Deus. É Ele quem comanda, é Ele. Eu tenho, tanto é que eu posso sair, eu posso abandonar o aprisco, eu posso deixar de ser ovelha, mas eu entrego a Ti. É Tu, Senhor, me abençoa nesse dia, me dirige nesse dia, abençoa o meu caminho. Toda hora eu estou entregando na mão dEle a direção da minha vida. Os irmãos estão percebendo? Estão entendendo? E aqui então o salmista diz assim, Ele me guia a uma caminhada santa, governo, santidade. Essa caminhada que eu vou fazer, irmãos, eu vou fazer com Jesus do meu lado. Eu faço essa caminhada com Jesus. Que pena, irmãos, que pena que nós estamos perdendo o poder desta palavra, de caminhar, da minha vida ser tocada, da minha vida ser vivida na companhia de Jesus, de eu ter a certeza quando eu acordo de manhã, Jesus, bom dia, o que nós vamos fazer junto hoje? Uau!
é outra coisa, é outra realidade. Não é eu quem mando, não é eu quem determina as coisas, é o Senhor Jesus. Tu está na direção, Senhor, cuida de mim, guarda-me. Vamos em frente, Elias. Ele, agora preste atenção nisso, que nós estamos aprofundando um pouquinho. E tem uma mensagem aqui que tem tocado demais no meu coração. Eu estou empolgado e tem tocado o meu coração. Eu queria poder colocar essa mensagem na sua mão hoje. Ele me guia às bênçãos, Ele me guia às águas, Ele me guia aos pastos, Ele faz uma mesa perante mim, Ele me guia às bênçãos. Querido, preste atenção no que o pastor está falando. Eu queria poder pregar melhor, falar melhor, mas eu queria que você primeiro prestasse atenção no que o pastor está dizendo. Você precisa de alguma coisa? Você precisa de hoje alimento, de água? Você precisa de hoje sobre vitória sobre os seus inimigos? Do que você precisa? Aquilo que você precisa é Ele que vai fornecer. Meus irmãos queridos, as bênçãos do Senhor, é o Senhor quem traz. Aleluia. Vou precisar. Abra aí Isaías 51, verso 1 e 2, por favor. Isaías 51, verso 1 e 2. Olha que texto lindo sobre o guiar de Deus, sobre o fazer de Deus sobre nós, Anderson e André, que estão ali juntos hoje discutindo a palavra. Isso é bom, isso é muito bom. Olha só, Isaías capítulo 51, verso 1 e 2. O texto parece ser meio estranho, mas a gente vai ler com calma. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Todo aquele que começa essa caminhada com Jesus, é isso daqui. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e olha só, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Olha o que Deus pode fazer quando eu obedeço ao chamado e quando eu permito Jesus me guiar. Aí o texto começa assim, ó: olha o que eu fiz com o pai de vocês. Eu tirei o pai de vocês de uma terra pagã, eu tirei o pai de vocês de uma terra de politeísmo, eu tirei o pai de vocês de uma caverna. Ele era um homem só, mas eu chamei ele, eu guiei ele e eu multipliquei. Os irmãos estão prestando atenção? Estão prestando atenção? Sabe quem está fazendo isso? Deus está fazendo isso. Vocês não se lembram no Novo Testamento que Jesus olhou para o povo e se entristeceu? Está lá em Mateus capítulo 9, verso 36. Jesus olhou para o povo e diz o texto: sentiu íntima compaixão, porque pareciam ovelhas que andavam cansadas e desgarradas, como quem não tem pastor. Quando a pessoa tem um pastor, quando a pessoa tem um Deus que é o seu pastor, que é o seu guia, preste atenção nisso, irmãos, preste atenção nisso. Aqui tem um pulo do gato e tem uma bênção aqui. Quando você permite Deus ser teu pastor, te guiar pelo amor do seu nome. Veja só, Abraão era sozinho. Abraão, o texto está dizendo, ele vivia num buraco de uma caverna, mas Deus chamou ele, Deus guiou ele, Deus multiplicou ele e Deus o abençoou. Aí você pensa, isso pode acontecer comigo? Isso pode ser também comigo? Nenhum de nós, irmãos, temos um passado que é um livro branco. Todos nós temos um passado de caverna. Todos nós temos um passado de buraco, de estarmos, como disse a palavra de Deus para Abraão, de estarmos numa caverna, de estarmos em um buraco. Mas é a mão de Deus que nos guia para sair desta caverna. E Moisés era um assassino. Oséias
um profeta de casamento fracassado. José vivia em uma família disfuncional. Olha, se não fosse Deus a guiar a vida de José, esse camarada ia ser um estudo de caso da psicologia, um maluco da vida. Se não fosse Deus guiar José para sair da caverna, do buraco em que ele se encontrava. Assim como Deus fez com Abraão, Deus fez com Davi, que vivia uma vida de luxúria, Deus fez com Raabe, que vivia uma vida de prostituição. Ele me guiou para onde? Para fora da minha caverna. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Porque eu posso apostar, irmãos, de que aqui metade de nós hoje podemos estar vivendo uma cova, uma caverna. E lá no fundo dessa cova, e lá no fundo desse meu problema, eu estou dizendo: onde está Deus? Sabe onde é que está Deus? Deus está do teu lado, trabalhando, e com a mão de poder Ele vai te tirar desta caverna. Ele me guia, irmãos, mas é o senhorio. Quando eu permito Deus ser Senhor sobre a minha vida, quando Ele é Senhor, Ele me levanta da minha caverna, do meu poço, da situação que eu encontro-me. Mas é porque eu permiti o Senhor ser meu guia. E aqui tem algo fantástico, porque enquanto Ele me guia, irmãos, eu, Lemos carnal, andar com Deus, eu, Lemos carnal, eu ter intimidade com Deus, isso me transforma. Não só me guia, mas é mais do que guiar, Ele me transforma. Você lembra do vaso na mão do oleiro de Jeremias? Deus com a sua mão fazendo, mas Deus com a sua mão fazendo, e Ele também está transformando. Queridos, em Deus, o guiar de Deus, preste atenção nisso, isso é importante. O guiar de Deus da nossa vida não é simplesmente nos tirar de um ponto A e nos colocar em um ponto B, do desemprego para ser patrão. Não é só isso. É isso, mas não é só isso, é muito mais profundo. O guiar de Deus na nossa vida não é só nos tirar de um local e nos botar em outro, é também de nos transformar a sua imagem e semelhança. Aleluia. Quando o Senhor me guia, quando o Senhor me conduz, e eu vou permitindo essa condução, Ele vai me moldando e Ele vai me transformando. Queridos, então, não importa aquilo que somos, e sim aquilo que nós desejamos em Cristo. Não importa aquilo que somos, e sim aquilo que podemos em Cristo. Não importa aquilo que somos, e sim aquilo que nós permitimos Deus fazer em mim. Por isso, senão não tinha milagre na vida de uma prostituta, na vida de um drogado, na vida de um homicida, na vida de um pecador, que todos nós somos. Não importa o meu buraco, não importa a minha cova, não importa a minha situação, não importa a minha caverna. Quando eu aceito a Jesus, com uma mão de poder, Ele me tira lá de dentro e me coloca a um lugar fora, transformado pela sua graça. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver isso na prática. Para frente, Elias, por favor. Vamos ver isso na prática. Primeiro, Ele nos guia às bênçãos. Segundo, Ele nos guia ao extraordinário. Isso aqui é muito legal, muito interessante. Você lembra, o Timóteo falou domingo no culto, na pregação, sobre essa passagem de Mateus, capítulo 14, 29 e 31. Está a tempestade acontecendo, Jesus está andando sobre as águas, e Pedro diz para Jesus: se é tu mesmo, diz para mim ir. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão
e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Preste atenção aqui, agora nós vamos estudar um caso. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, Pedro, discípulo de Jesus, Pedro pensou com ele mesmo: bem, se Jesus pode, qual é a sequência da frase para quem está prestando atenção? Hein? Se Jesus pode, eu sou discípulo dele, eu ando com ele, eu tenho intimidade com ele. Se Jesus pode, eu também posso. Essa é a mentalidade natural de quem já permitiu o Senhor guiar a vida dele. Eu posso tudo que Deus pode. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? O discípulo que anda com Jesus, o discípulo que se permite Deus guiar a vida dele, tem impossível para ele? Tem dificuldade para ele? Tem pecado que ele não consiga vencer? Tem circunstância que ele não consiga triunfar? Não, Senhor. O que Pedro está pensando aqui: eu sou discípulo dele, eu conheço ele. Se ele pode, eu também posso. E outra, se ele pode, eu também quero. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Jesus fala: quem é que conduz a nossa vida? É Jesus. E aí Jesus disse para Pedro: então, Pedro, vem. Quem é que está conduzindo quem? Jesus está conduzindo a vida de Pedro. Agora preste atenção, irmãos. Jesus está conduzindo a vida de Pedro para ele sair do barco, do ponto A ao ponto B, do barco para as águas? Não! Jesus está só conduzindo Pedro de dentro do barco para as águas? Não! Jesus está fazendo algo muito maior. Jesus está transformando a vida de Pedro. Jesus está mostrando para Pedro que: Pedro, você pode. Uau! Pedro, se tu tiveres fé, Pedro, se você olhar em mim, se você permitir que eu guie a tua vida, você pode, Pedro. Pedro está sendo transformado. Pastor, posso ler um versículo? Pode. Mateus, esse mesmo Pedro que estava sendo transformado pelo fato de seguir a Jesus, tentou negar isso, essa transformação. E daí o cara disse assim para ele: olha, tu és um deles, sim, porque a tua fala te denuncia. Está em Mateus 26 e 73. A tua fala te denuncia. Então veja bem, irmãos, por que Jesus chora quando olha para nós e nos vê como ovelhas sem pastor? Por que Jesus sente compaixão? Por que Jesus sente pena de nós? Exatamente por isso e pela conclusão dessa passagem de Pedro. Olha só, Jesus estava guiando Pedro para ele sair da caverna. Vocês estão me entendendo? Ou eu não estou conseguindo me fazer entender? Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, sai do barco e vem para a água, Jesus estava fazendo o que Deus fez com Abraão. Abraão, tu não é nada, tu não é ninguém, tu és um homem sozinho, mas sai da tua caverna, que eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão obedeceu e aconteceu. Quando Jesus fala com Pedro, Jesus está falando a mesma coisa com Pedro: Pedro, eu vou te tirar da caverna, sai da caverna, deixa eu ser teu bom pastor, teu guia. E Pedro sai da caverna. Agora presta atenção, ele está sobre as águas e ele começa a olhar para os ventos, para as ondas e para a tempestade. Para onde é que volta Pedro? Para onde é que Pedro voltou? Não, irmãos, Pedro voltou para a sua caverna. A tarefa de Jesus, é por isso que Jesus sente pena. Pena é uma palavra, talvez errada, compaixão. Mas por isso que Jesus se frustra com o ser humano.
Por isso que Jesus tem dor íntima pelo ser humano. Rapaz, se tu deixasse cuidar da tua vida, tu ia andar sobre as águas, mas tu quer ficar aí nessa caverna. Querido, aleluia, Pedro saiu, experimentou uma coisa grandiosa, andar sobre as águas, mas daqui a pouco onde estava Pedro? Lá no fundo de uma caverna de novo, e daqui a pouco onde estava Pedro negando Jesus. Não é assim com a gente, irmãos. Não é assim conosco. Vamos em frente, Elias, por favor. Eu queria deixar um convite para você nessa noite. Eu queria que você colocasse a sua vida na direção do Senhor e ouvisse Ele dizendo: vem, eu vou te conduzir para fora disso daí. Eu vou te trazer como guia, como bom pastor. Eu vou te trazer para fora dessa situação. Eu vou te tirar dessa caverna. Eu vou te tirar desse poço. Aleluia. Meus irmãos, o discípulo de Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele não só crê que o Senhor é Salvador, ele não só crê que o Senhor tem poder, ele crê que o Senhor pode fazer na sua vida o extraordinário. Esse é o convite do Senhor. Ele me guia pelas veredas. O convite do Senhor é esse: deixa eu fazer na tua vida o extraordinário. Aleluia. Eu quero fazer com esses dons, com esses talentos, com isso que você tem. Eu quero tirar você do poço. Eu quero tirar você dessa caverna. E eu vou fazer da tua vida algo extraordinário. Você está ouvindo? Você está conseguindo ouvir? Aleluia. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está nos entregando para nós aqui hoje. A vida, há um convite de Deus lá fora. Então Lázaro está morto. Dentro do quê? Dentro de um túmulo. Então Lázaro está morto. Dentro de o quê? Dentro de uma caverna, um lugar escuro. Mas lá fora, o bom pastor está chamando e dizendo: Lázaro, eu vou te tirar daí. Vem, Lázaro. Você consegue dar esse passo? Você consegue dar esse passo que Lázaro deu? Você consegue dar esse passo que Pedro deu? Você consegue dar esse passo que Abraão deu? Você consegue dar o passo hoje? Eu quero sair dessa caverna, porque eu sei que o meu bom pastor irá me guiar para o extraordinário. Aleluia. Aleluia. O extraordinário de uma vida de oração de poder, o extraordinário de uma vida de santidade, o extraordinário de uma vida que vence o pecado, o extraordinário de uma vida que tem comunhão com Deus. Você quer isso? Fiquemos em pé. Eu queria convidar você a dar esse passo. Eu quero ser guiado por esse Deus. Eu quero ser guiado por esse bom pastor que pode realizar na minha vida, aleluia, o extraordinário de Deus. Não quero mais essa vida de ovelha que não sabe o caminho. Não quero mais essa vida de ovelha que acha que sabe do caminho. Mas eu quero ser guiado pela mão de poder do Senhor. E eu quero que na minha vida, no meu casamento, na minha família, nas minhas finanças, nas minhas emoções, eu quero que o Senhor faça o extraordinário. Você quer isso? Você quer isso, meu irmão? Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. Eu sei que tu estás aqui. E eu sei que o teu Espírito Santo, Senhor, tem sido sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós. E que os nossos ouvidos da alma, Senhor, possam ouvir a tua palavra
E que o ouvir da tua palavra gere em nós fé, Senhor. Gere em nós, Senhor, uma fé, Senhor, que nos faça crer que tu nos guia. Que a tua condução, Senhor, nos leva aos caminhos, a vereda da justiça, a vereda de bênção, a vereda do teu cuidado, a vereda do extraordinário. Senhor Jesus, eu sei que aqui nessa noite, Senhor, tem pessoas cansadas, tem pessoas, Senhor, que estão vivendo situações, Senhor, de cavernas. Eu sei, Senhor, que a tua palavra ministrada hoje não foi em vão. E eu peço, Pai querido, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa inculcar em nós, possa nos fazer apreender, Senhor, e deixar essa palavra presa em nossa memória, e que essa palavra nos inste, nos incomode, Senhor, a crer na tua condução, a colocar a nossa vida nas tuas mãos, a entregar nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e a descansar em ti, porque tu nos conduz pelas veredas da justiça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.